Você já encontrou 1 Coríntios 11? Nós vamos ler um único versículo. Nós vamos continuar, irmãos. Eu sei que muitos não vão lembrar, o pastor não pode esquecer. Aí, se o pastor esquecer, aí mesmo pode, descarta ele, aí, né? Traz um jovem aí. Nós estamos usando, irmãos, o capítulo 11 de 1 Coríntios, para aprendermos doutrinas bíblicas. Quando o apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele recebeu do Senhor o que ele estava ensinando. Veja, nós temos 6 perguntas, ou 7, não há uma unanimidade, mas quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele escreveu para responder perguntas que a igreja de Corinto fez para ele. Alguém chegou para o apóstolo Paulo e disse: Paulo, a igreja de Corinto mandou fazer umas perguntas para ti, escreve para nós respondermos lá. É claro que nos 6 primeiros capítulos, Paulo vai falar de outros assuntos. Ele vai falar que a igreja estava com problema com divisão, muita contenda na igreja, panelinhas, isso tudo naquele tempo de Paulo. Hoje, graças a Deus, não existe mais essas coisas na igreja, amém, irmãos? Não tem mais nada disso, é uma outra cabeça hoje, moderna da igreja, mas Paulo ele vem corrigindo. E veja, no capítulo 1, ele começa dizendo assim: irmãos, nenhum dom que Deus possa dar a uma igreja local falta para vocês. Vocês têm todos os dons para ser a melhor igreja neotestamentária. Ao contrário, foi a pior igreja neotestamentária, a igreja de Corinto. E Paulo começa repreendendo eles: divisão, panelinha, pecados de imoralidade tolerados dentro da igreja. Tanto que o apóstolo Paulo disse assim: olha, em espírito, eu uno o meu espírito com o espírito de vocês, para pegar esse homem que está na igreja, vivendo em imoralidade, e para vocês entregá-lo para Satanás, o corpo dele, para que o espírito seja preservado para o dia da redenção. E depois, litígios entre os irmãos, mais ou menos assim, né? Um irmão lá emprestava lá ô irmão, empresta aí o cartão para eu comprar aí uma bicicleta para o meu filho para a escola, e não pagou. Aí o que o irmão fazia? Ia lá, denunciava lá perante o juiz. Eles iam lá levar essa demanda perante o juiz. O apóstolo Paulo disse assim: não tem ninguém sábio nessa igreja para chamar as duas partes e dizer assim: irmão está devendo? Estou. Quanto que é? É 100 por mês. O irmão pode pagar quanto? 30. Então tá bom, então paga. Mas paga. Precisa ir lá passar vergonha. De que igreja vocês são? Nós somos irmãos em Cristo. É mesmo? Muito bem, né? Pegava um juiz incrédulo, aí mesmo, né? Tudo isso acontecia na igreja. E do capítulo 7 em diante, Paulo começa a responder as perguntas que eles fizeram. Então eles perguntaram sobre o casamento: casa ou não casa? Quem pode casar? Quem não deve casar? Como é que é isso? Paulo respondeu as questões. Capítulo 8 a 10, Paulo vai explicar sobre as carnes sacrificadas aos ídolos. Paulo diz o que pode comer, o que não pode comer. E Paulo, resumindo, Paulo disse assim: olha, a oração santifica tudo, agora só não come por causa da consciência. E aí, capítulo 11, Paulo vai falar sobre a questão do culto público. Preste atenção, capítulo 11, 12, 13 e 14. Esses 4 capítulos, Paulo vai tratar sobre o culto público e o relacionamento entre os irmãos. Tanto que o capítulo 13, irmãos, que muitas vezes é usado para casar. Olha para ele, né? Desculpa, irmãos, né? A ilustração é minha. Ele olha para ele e diz: meu jovem, o amor tudo suporta, tudo sofre, né? Ele não age levianamente, meu jovem. Essa é a vida conjugal. Irmãos, está tudo errado. Capítulo 13, o apóstolo Paulo escreveu para o relacionamento entre os irmãos. Só para você ter uma ideia. Se aplica ao casamento? Sim.
O amor tudo suporta, sim, irmão. Arroz sem sal, pé sujo do marido, toalha molhada jogada no banheiro, o amor suporta essas coisas também, né? Mas o capítulo 13, para o relacionamento da igreja. Capítulo 15, eles não criam na ressurreição. Paulo vai explicar, 58 versículos para explicar sobre ressurreição. E o capítulo 16 sobre ofertas para a igreja. Então hoje no capítulo 11, Paulo está respondendo a respeito da celebração da ceia. Eles não estavam celebrando a ceia de forma correta. É possível celebrar a ceia de forma errada? Sim, tanto que Paulo escreve para corrigir. E como é que se celebra a ceia de forma correta? Bom, irmãos, aqui no capítulo 11, nós vamos ler esse verso 26, que vai ser o versículo chave aqui da nossa meditação, porque hoje nós vamos falar sobre a doutrina das últimas coisas, ou sobre a escatologia que nós encontramos aqui. Paulo diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, Paulo está aqui supondo que sempre haveria um grupo da igreja celebrando a ceia. Veja que está no plural, todas as vezes que comerdes. Quando? Todas as vezes que a igreja se reunir. A igreja primitiva celebrava a ceia toda semana. Cada culto tinha a celebração da ceia. Paulo diz, então, quando vocês celebrarem a ceia, vocês estão pregando. Quem aqui não tem o dom de dizer assim, pastor, só em pensar me dá uma dor de estômago, em pregar a palavra de Deus? Quem? Levanta a mão assim, pastor, eu não tenho esse chamado. Levanta a mão. Todo mundo aqui é pregador? E por que vocês ficam sentados? E só eu? Não consigo nem tirar férias? E todo mundo aqui é pregador? O Jean é pregador, Jean? O irmão Robertinho também? Jeremias? Tu tem nome de pregador, hein, rapaz? Quando nós celebramos a ceia, cada crente é um pregador. Cada adolescente, cada mulher, cada jovem, cada idoso, até mudo, é um pregador. Porque quando você come o pão e bebe o cálice, você está pregando internamente que você está esperando a volta de Jesus. Ele disse, quando vocês celebram a ceia, vocês estão anunciando, o meu Senhor vai voltar. Uma pergunta, irmãos, capciosa para nós aqui. Nós estamos no nosso dia a dia vivendo pensando assim, e se ele vier hoje? Estamos planejando a vida dessa forma? Pensamos sobre isso? Que Jesus vai voltar? É claro que há diferenças, né, nessa volta de Cristo conforme a visão escatológica. Nós aqui, nós somos pré-tribulacionista. O que significa isso? Nós cremos que a igreja vai subir antes da grande tribulação, que nós não vamos passar pela grande tribulação. Quem crê assim, está esperando a vinda de Cristo. Quem é pós-tribulacionista, ou seja, que está esperando passar pela grande tribulação, a primeira coisa então que vai acontecer para quem vai passar a grande tribulação é a revelação do anticristo. Então, o que eu vou falar não é uma piada, é uma brincadeira. Quem é pré, espera a Cristo. Quem é pós, espera o anticristo. Certo? Porque tanto pós quanto pré, eles são unânimes em falar que haverá uma grande tribulação e após o final da grande tribulação, a igreja vai estar com o Senhor. Isso é unânime. A diferença é essa. Então, claro que eu vou trabalhar aqui essa nossa visão escatológica de pré-milenista, que nós não vamos passar pela grande tribulação. Um dos motivos, irmãos, a grande tribulação, o caráter da grande tribulação é de juízo. Quando você lê o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 7, lá é juízo. Numa linguagem popular, o couro vai comer.
de tal forma que as pessoas vão desejar morrer, tal é o período que eles vão estar passando, que a morte vai fugir das pessoas. Dá para imaginar? A morte vai fugir das pessoas. Então, a grande tribulação, ela tem um período, uma característica de juízo divino. Então, por isso, esse é um dos motivos por que cremos, porque a igreja passará por um momento de juízo divino. Se, por exemplo, João 5,24 diz que aquele que quem crê em Cristo passou da morte para a vida e não entra em juízo, em condenação. Haverá salvação na grande tribulação? Sim. Nós vamos ter lá 144 mil testemunhas do verdadeiro Jeová. E nós vamos ter 2 testemunhas, não sabemos, lá de Apocalipse 11, não temos certeza de quem é. Há uma grande probabilidade de ser Moisés e Elias. E eles vão testemunhar de Cristo. Eles vão ser mortos numa praça, eles vão ser queimados numa praça, e eles vão ressuscitar ali na praça. Todo mundo vai ver no Instagram, no Facebook. Ixi, vai dar, olha, não sei, vai dar 200 milhões de visualização. E esse sistema hoje que nós estamos vendo é para isso, irmãos. Tanto quanto essas 2 testemunhas forem mortas, o pessoal também vai celebrar nas redes sociais. Esses fanáticos falando de Cristo, fascistas, vão ser queimados lá. E eles vão ressurgir na mesma praça. E você vai dizer, haverá uma grande conversão em massa. Haverá muita conversão. Mas ainda assim haverá milhões e milhões que vão rejeitar a Jesus Cristo como Salvador. Por isso, irmãos, milagre. Senhor, faz um milagre lá em casa para converter a minha mãe. Não é bem assim como a Bíblia ensina. Mas, irmãos, voltando ao nosso texto, o apóstolo Paulo ele vai responder aqui as perguntas dessa igreja. E hoje ele vai responder sobre essa questão da celebração da ceia. Por que ele vai responder a questão da ceia? O que eles estavam fazendo de errado? Qual é a dificuldade que uma pessoa boa da cuca tem em pegar um pão desse e um cálice desse e comer? Qual é o problema? Não era só isso. Antes da celebração da ceia, eles tinham uma festa chamada festa ágape, festa do amor fraternal. Não era tão fraternal. Qual que era o propósito dessa festa? Um ajuntamento de panela. Você já fez isso na igreja? Ajuntamento de panela? Ô gente, vamos fazer um ajuntamento de panela? Vamos. Aí um leva lá 2 quilos de picanha. Aí o outro chega com um pacote de Cheetos. Vamos trocar, né? Então o que estava acontecendo? Havia um desprezo dos ricos da igreja, e era uma igreja rica, pelos pobres. Inclusive até muitos que não tinham o que levar, chegavam lá, ficavam só assistindo, só babando. Sabe igual o cachorro que fica naquela televisão de cachorro? O frango fica ali, ele fica do lado de fora. E se embriagavam, bebiam, não achavam nem a porta da igreja. E Paulo então vai corrigir essa igreja. E qual é a correção de Paulo? Preste atenção. Você que está aqui hoje, Jesus Cristo é o seu Salvador, e você é membro de uma igreja local, você tem que prestar atenção no que Paulo disse, para corrigir esse problema. Esse é um dos motivos porque as pessoas não querem mais ser membros de uma igreja local, porque a Bíblia me chama com uma grande responsabilidade com os meus irmãos em Cristo. Ah, mas o senhor é pastor. Não, de vocês comigo também. Uma responsabilidade mútua. Novos na fé, antigos na fé, jovens, adolescentes, crianças, idosos, pouco importa. Se você, Jesus é o seu Salvador e você foi aceito
numa igreja, um membro de uma igreja, você tem responsabilidades perante Deus a esse povo. É um povo imperfeito. É um povo imperfeito. Eu sou imperfeito. Nós somos imperfeitos. O marido discute com a esposa e depois chega para a esposa e diz: meu bem, me perdoe, eu sou um perfeito idiota. Ela disse: não, você só é idiota. Que nem idiota perfeito tem. Então não há perfeição em nós. E aqui, irmãos, está a beleza do corpo de Cristo. A interdependência entre os membros e a capacidade que Deus me dá, pela obra do Espírito que habita em mim e pela palavra, de lapidar a minha vida, transformar a minha vida, para que eu seja bênção na sua vida e você na minha. E veja o que o apóstolo Paulo fala entre o relacionamento daqueles irmãos. Irmãos, eles tinham todos os dons necessários. Dinheiro, era uma igreja rica, irmãos. Hoje, assim, teria aquele templo suntuoso, teria uma orquestra, melhores microfones que não sabotam o pastor no dia do culto, piano, mas era uma igreja, e Paulo diz assim: portanto, qualquer, verso 27, que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem então a si mesmo, assim coma desse pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele está falando, esse corpo aqui, ele está falando do corpo de Cristo, da igreja. O desprezo aos irmãos, soberba sobre os irmãos, a falta de diligência com o irmão necessitado, com o irmão mais fraco na fé. Porque, irmãos, quando alguns irmãos, e a igreja tem essa característica, alguns irmãos falham, alguns irmãos pecam, e dependendo do pecado, nós acolhemos ou não. E a Bíblia não ensina isso. Agora, quando o irmão não arrependido, é um outro tratamento. Mas o irmão pecou, o irmão falhou, o irmão errou, e ele chegou, e ele pediu ajuda, ele está arrependido do seu pecado, a igreja deve ajudá-lo a ter uma restauração perante Deus e perante a igreja. E Paulo está dizendo: vocês estão comendo e bebendo, não discernindo o corpo de Cristo. Vocês não estão prestando atenção no que é ser igreja. Irmãos, hoje, eu não posso tomar muito tempo aqui, irmãos, mas hoje a igreja virou clube. A igreja virou moda. Tem um irmão em Cristo, numa cidade no estado de Goiás, a igreja dele lá é uma igreja muito grande. Ele trabalha com a música lá da igreja. Ele estava falando para nós que lá na cidade é status. Ir na igreja, tirar foto e colocar nas redes sociais. Eu estive na igreja tal. Só. É moda, virou modismo a igreja, irmãos. E as pessoas muitas vezes nem sabem. Nem sabem quem é Jesus ainda. Quem que é Jesus? Olha, segundo meus irmãos lá da igreja, se eu der grana lá, eu troco meu Fiat 147 por uma BMW. Esse é o negócio, esse é o Jesus. As pessoas nem sabem. Ele abençoa e prospera? Amém, irmãos? Mas ele também... Jesus Cristo, ele também é santo, não tolera pecado, ele corrige, ele bate firme. Olha só, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Dormir é um eufemismo para a morte do crente. Tinha o cemitério da igreja de Corinto, estava assim de crente, ó. Por estarem vivendo em pecado na igreja, não discernindo o corpo de Cristo, e falando assim: ô gente, por que Deus vai me castigar? Não falta um culto, dou dízimo, ajudo na obra missionária, sou professor de escola dominical, por que Deus vai me corrigir? Lá dentro ele conhece a minha vida de verdade, ele não se empolga com aparência. Lembra da escolha do novo rei?
Quando foram à casa de Jessé, Samuel chegou lá, já trouxeram um parecido com Saul. Aquele grandão, cabelo ao vento, passava lá, as meninas suspiravam. Quando entrou, eles falaram, é esse. E aí o Senhor disse, não se iluda com aparência, porque Deus vê o coração. Deus, ele não se impressiona, ele se alegra com a essência do crente, não com a casca. E aqui o cemitério estava assim, ó, eu não sei, o pessoal da funerária lá estava sorrindo, né? Tanto caixão. E ele vai dizer, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Veja, esse julgamento severo do Senhor ainda preservava essas pessoas salvas, mas Deus cortava a vida. Deus não está, irmãos, matando o crente no pecado hoje, mas a vida espiritual de muitos crentes não desenvolve, porque não desenvolve por causa do pecado. A Bíblia diz que quando eu peco, eu entristeço o Espírito Santo para o processo de Deus na minha vida. Meu carrinho da fé fica lá, não tem quem empurre, tem jeito. Então hoje, irmãos, nós vamos olhar aqui para esse texto que fala sobre a volta de Cristo, e isso para nos levar a pensar como é que eu estou vivendo a minha vida de fé junto à igreja local. Como é que está o meu comportamento perante meus irmãos? Irmãos mais achegados, irmãos mais distantes, irmãos com mais afinidades, menos afinidades, né? Irmãos que eu tenho mais contato, irmãos com menos contato. Infelizmente nós temos irmãos aqui que chegam assim, né? 7h30 na batata quando começa o culto, quando o pastor diz amém, ele já ligou a chave do carro e foi embora, né? Fazer o quê? Mas é nosso irmão em Cristo. Tem irmão que para sorrir, olha, o negócio tem que ser bom para fazer aquele irmão sorrir, mas é nosso irmão. Temos irmãos que você olha para ele e diz, eu já entendi. E tem outro irmão que você explica 3 horas, ele vai dizer, pastor, não entendi nada, nem me interessa. Mas é irmão. É difícil viver assim, irmãos? Você que é casado entende bem o que eu estou falando. Porque muitas vezes isso também é no casamento. Não é assim? E você está rindo, você está achando que é só na sua casa, né? Irmãos, olha, eu já conversei com a minha esposa assim 40 minutos, de eu chegar para ela e dizer assim, bem, põe vírgula, deixa para outro dia. Não vai dar em nada. Vamos parar hoje, porque isso aí nós estamos indo, mas está muito longe. Põe vírgula, vamos fazer o que nós temos que fazer outra hora. A gente faz mais uma garrafa de 5 litros de café, e aí vamos ver se a gente chega no denominador comum. Esses somos nós, né? Muito bem, irmãos. Vamos olhar para o nosso texto e vamos ver, irmãos, o que Paulo ensina com relação à volta de Cristo, à escatologia. Irmãos, bem rapidinho, vai passando lá os slides, irmãos. Nós já estudamos aqui, nós começamos a falar sobre doutrina. O que é doutrina? Irmãos, doutrina correta, prática correta, é o que está lá. Ortodoxia é a doutrina correta, a ortopraxia é a prática correta. Se você não tem doutrina boa, sua prática vai ser torta. Então, um crente que fecha os olhos e os ouvidos para a Bíblia, é bem possível que a sua prática cristã não esteja boa. Inclusive o livro de Provérbios diz que aquele que fecha os ouvidos à palavra de Deus, até a sua oração é detestável. Você não quer saber da palavra de Deus, Deus não quer saber da sua também. Passe para frente, por favor. Vou bem rapidinho. Nós falamos sobre doutrina de salvação, né, a soteriologia. Pode ir passando lá, irmão. Pode ir passando rápido lá. Essa foi a primeira. Doutrina da santificação. Examine-se, pois, a si mesmo. Pode ir passando lá. Falamos sobre a doutrina da igreja, eclesiologia. Volta só um pouquinho lá, irmão. No primeiro, aí. Veja, não, volta mais um. Paulo está falando aqui com quem?
tomai isso partido por vós. Quem celebra a ceia? A igreja. O mandamento foi dado a quem? A igreja, celebrar a ceia. Pode ir passando para frente. Não dá tempo, irmãos, de repassar nada, só isso aí. A perseverança dos santos. Fazer isso em memória de mim. O que Paulo subentende nesse versículo? Sempre haverá um povo para partir o pão e beber o cálice. Até que ele venha. Vai ter um grupo reunido fazendo isso. 2, 3, 4, 5, 10, 100. Vai ter um povo. O crente, a Bíblia nos ensina que a conversão verdadeira nos leva à perseverança. Não sem pecado, nem sem tropeçar, absolutamente ao contrário disso, mas o cristão, ele cai na lama, mas ele não rola. Pode ir passando. E hoje, a doutrina da escatologia, até que ele venha. Irmãos, quando nós nos reunimos então para celebrar a ceia, comer o pão, beber o cálice, você está pregando para si mesmo, para o seu irmão ao lado, para o mundo. O nosso culto aqui, ele é transmitido, ele está lá no YouTube. Quem for assistir e for estar conosco nessa ceia, irmãos que estão em casa nesse momento, todos nós hoje somos testemunhas, pregadores. Estamos dizendo que nós temos uma expectativa em nossa vida. Jesus Cristo, ele vai voltar. Irmãos, todas as promessas que Cristo fez, promessas que Deus fez, algumas ainda não, mas só em Cristo, mais de 350 profecias já foram cumpridas. Para quem é pré-tribulacionista, está aguardando o arrebatamento, que nós vamos ver sobre isso nessa noite. E para quem é pré-tribulacionista, o arrebatamento, ele pode acontecer a qualquer momento. Eu gostaria, irmãos, de nem terminar a minha pregação. E não gostaria que ninguém ficasse aqui para dizer, deixa que eu vou continuar a pregação. Eu gostaria. Nós estamos vendo algumas coisas acontecendo no mundo, irmãos, pré ou pós, mas algumas coisas que estão aí devagarzinho selando, devagarzinho que vai chegar esse dia. Para quem é pré, sobe antes da grande tribulação. Para quem não, passa pela grande tribulação. Mas esse dia está cada vez mais próximo. Há um consenso sobre a necessidade da construção de um terceiro templo. Hoje lá em Israel, já há sacerdotes treinados, roupa, tudo aquilo que você lê no livro de Êxodo, a roupa do sacerdote, tudo aquilo que você, 25 a 40, capítulo 25 a 40 de Êxodo, tudo que você está vendo lá está tudo pronto em Israel. E há um templo pré-moldado para ser montado. Se monta numa semana. Porque o anticristo é de lá que ele vai reinar. Então, irmãos, nós estamos aí nos 15 minutos finais da prorrogação, não é nem do segundo tempo. As coisas estão acontecendo, nós estamos vendo isso. Então, veja só, a celebração da ceia do Senhor, pela igreja, anuncia que ele voltará. Eu quero enfatizar aqui, irmãos, 2 aspectos dessa volta. Primeiro, o aspecto da volta de Cristo. Ele virá nos ares para arrebatar a sua igreja. A palavrinha arrebatar significa agarrar com força, tirar a força, levar rápido e maravilhosamente. Não vai doer nada. Porque eu não duvido, irmãos, que se o Senhor fosse democrático, e veja, Deus não é democrático, irmãos. Ele não pega a vontade dele e diz, quem concorda, levanta a mão direita. Deus não faz isso.
Mas se Deus fizesse falar assim, olha, o arrebatamento chegou, você quer essa semana, na semana que vem com a outra turma, Senhor, mas puxa, acabei de comprar não sei o quê, vou realizar meu sonho, Senhor, uma viagem no transatlântico, nem terminei de pagar, dá para ir na segunda turma, na terceira chamada, mas a palavra de Deus diz que o arrebatamento não será assim. Tanto que nas versões americanas da Bíblia, eles usam a palavra rapto. O Senhor virá. Então, nós temos esse texto, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, vai projetar lá, que diz assim, esse é um texto conhecido, né, irmãos? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O pessoal que já partiu com Cristo, você já chorou, e isso e tal, quando isso acontecer, eles vão ressuscitar, corpo glorificado. Por isso a palavra de Deus nos diz que esse povo que está hoje lá com o corpo, e só o corpo está lá, nós não cremos, irmãos, na doutrina do sono da alma. Nós cremos que quando um crente morre, quem dorme, por isso dormir, porque haverá uma ressurreição. Então o corpinho está lá. Quer dizer, não está mais corpinho, né? Ossinho, pozinho, né? E ficou tudo lá embaixo lá. E o crente, ele está lá na presença do Senhor. Mas nesse dia, então, haverá essa união novamente desse espírito arrebatado que vai voltar a esse corpo 0 quilômetro. Como é que vai ser esse corpo? Vai ter as suas características. Porque no céu nós vamos nos conhecer. E lá não vai ter esse problema de panelinha de divisão. Lá vai ser tudo legal lá. Né? Nós vamos nos conhecer. Né? Espero que você me conheça também lá no céu, né? Porque eu vou ter cabelo lá. E tem alguns rindo aqui também, não sei porquê. Como se tivesse muito, né? Você não vai estar usando óculos, né? Quem está manco da perna, como eu estou, não vai estar. Mas nós vamos ter características que nós vamos nos conhecer. Um texto que nos ajuda a entender essa verdade. 1 João 3,2. Segura aí, irmão. Esse texto é fantástico. Nós vamos não somente ver o Senhor face a face, e nós seremos como Ele é. Corpo glorificado, um corpo novo, e nós vamos nos conhecer lá. Vou chegar lá, e daí, Jean, como é que tá? Tudo bem? Próximo texto, irmãos. Diz assim, o verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmãos, se o crente fosse passar pela grande tribulação, por que consolai-vos uns aos outros? Você quer ver uma coisa? Você vai visitar alguém no hospital que está lá condenado à morte. Você chega lá e vem te trazer uma ótima notícia, fulano. Fulano, você não vai morrer hoje, mas é daqui 2 dias. Consolou? Por que Paulo diz? Console-se uns aos outros, porque o Senhor vai vir e vai levar vocês. João 14 diz que nós vamos estar com o Senhor. Ele preparou lugares lá para nós. Então a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele vai nos levar. Nós temos outros textos na Bíblia que usam essa mesma expressão. Eu não vou ler, irmãos. O tempo já passou lá e depois os irmãos ficam bravos comigo, passa da hora. Mas anote aí. Atos 8:39, 2 Coríntios 2 e 4, João 10, 28 e 29. Esses textos aí falam dessa mesma palavra. O arrebatamento, o tirar a força. É a igreja, irmãos, que Ele mesmo está preparando para si. É interessante, né? Hoje, e é comum em nós, por exemplo, né? Eu estou com uma inflamação no meu joelho, e para mim isso aqui parece uma doença terminal, irmãos. Que natureza terrível nossa, né? Eu não posso andar direito. Dói quando entra no carro, dói quando senta, dói quando levanta, e a gente quer morrer, como se já fosse o fim do mundo, né? Essa é a nossa natureza. Mas todas as coisas que têm acontecido, nós temos que prestar atenção. O Senhor está trabalhando em nossa vida.
Ele está nos lapidando, Ele está nos forjando. Então, dor física, dor emocional, lutas, dificuldades que nós estamos passando hoje, e se não estamos, louvado seja Deus, nós vamos passar. O Senhor, Ele está lapidando a sua vida, purificando você, limpando, nos limpando, porque Ele prometeu que naquele dia, Ele vai nos apresentar a Ele como uma igreja linda, penteada, bem maquiada, cheirosa, roupa passada. É isso que Ele está fazendo. Então, por isso, o sofrimento na sua vida e na minha. Deus está trabalhando em nós. Não, o Senhor não me ama. Olha a Bíblia. Olha a Bíblia. Quando que sofrimento é abandono divino? Na verdade, irmãos, alguns homens da Bíblia foram melhor usados por Deus no sofrimento. Quando está tudo bem, você ora quando está tudo bem, irmãos? Tem alguém hoje aqui, tomara que não, irmãos, tomara que a minha ilustração não seja um tiro no pé, mas tem hoje alguém aqui dizendo assim: ô Senhor, tem misericórdia, Senhor. Amanhã de manhã, Senhor, eu não tenho café, nem pão. Nós oramos dizendo assim também: Senhor, obrigado, Senhor, o café e o pão já está garantido amanhã. Oramos? Não, ao contrário, oramos. Mas se temos, não. Quando as coisas estão bem, irmãos, a oração diminui, o fervor diminui. Quando as coisas estão fluindo do nosso jeito, ou nós estamos tão amortecidos com o pecado. Então vejam, o Senhor, Ele vai nos levar. E duas coisas aqui sobre o arrebatamento. Primeiro, o arrebatamento vai ser visível. Quem assistiu Deixados para Trás? Tem uma irmã aqui baseada nesse filme, diz que o pastor fica. Todo filme fica. E ela fala com alegria. Tomara que não, né? Mas o arrebatamento vai ser visível, irmãos. Esses sinais que nós vimos aqui, o toque da trombeta e tudo mais, provavelmente o mundo vai ouvir. Vai dar um desespero nesse povo. Eu não sei se vai acontecer, mas talvez alguém diga assim: meu Deus, Ele falou para mim. Ele disse para mim. Ele sempre disse para mim. Encontramos essa professora, agora no Natal, ela esteve aqui em nossa igreja, professora Cíntia, nossa professora de música. Eu relembrei a história, ela falou: é verdade, pastor, e ele está lá ainda. Ela tinha um tio, o crente Raimundo, conhece? Tem na igreja, outro no mundo. E aí, um domingo, ô tio, vamos à escola dominical? Ele disse assim: não, hoje eu tenho outras coisas para fazer, eu vou à noite. Olha, tio, vou. Chegaram da escola dominical, né, com antecedência, olharam, né, a família olhou e disse: vamos aprontar uma. Pegaram a roupa que elas tinham ido no culto e dispuseram assim, a roupa tudo na sala, e se esconderam nos fundos. E ele chegou cantarolando para o almoço, e aí chamou a esposa pelo nome: fulana, ciclana, e nada, fulano, mas não, olha a hora, não chegaram. Quando ele chegou na sala, que ele viu aquela roupa parada tudo no chão, ela disse: meu Deus, me leva, me leva. E o pessoal saiu de trás, falou: não tem certeza então, né? Mas veja, irmãos, o arrebatamento vai ser visível, porque nós não temos informações na Bíblia de ser invisível, mas visível nós temos parâmetro. Eu também não vou ler o texto, você anota lá. Por exemplo, Eliseu viu Elias subir. Enoque subiu, nós não temos ninguém dizendo que ninguém viu Enoque ser arrebatado. Nós não temos. Há uma possibilidade de alguém ter visto também Enoque. Atos 1:11, os discípulos viram Jesus subir, que é uma forma de arrebatamento, e ainda ficaram de boca aberta. E Apocalipse 11, as duas testemunhas.
Como eu falei para vocês, o mundo vai ver. O pessoal vai estar lá, ao vivo, CNN, SBT, Record, né? Principalmente na Plim Plim, né? Vai aparecer lá, né? Dois fascistas foram mortos, né? E coisa e tal. Daqui a pouco eles vão aparecer e eles vão ver os dois subindo aos céus. Então, a grande probabilidade, irmãos, é que o arrebatamento vai ser visível ao mundo. Segundo, que o arrebatamento inicia um novo momento da igreja. Ô pastor, então, deixamos aqui, vamos para o céu, só alegria. Né? Quem viu aí o filme dos ursinhos carinhosos, quem é do tempo dos ursinhos carinhosos, em qual nuvem eu vou ficar lá no céu, né? Estacionar o meu carro, a minha moto lá? Não, irmãos, a Bíblia diz que quando a igreja subir os 7 anos da grande tribulação aqui na terra, a igreja vai estar perante o Senhor no Bema, o tribunal de Cristo. E esse tribunal fala da recompensa ou não das minhas e de suas obras. E aí aqui o cabrito berra. Eu sei, irmãos, que o céu é de graça. Alguém tem dúvida que o céu é graça de Deus? Se você acha que você pode comprar o céu, se você pode fazer alguma coisa para ir para o céu, eu creio que você não entendeu o plano de Deus para a salvação. Mas a vida cristã exige-se sacrifício para você viver cristianismo. É um casamento. Eu vou casar. O dia que a mulher reclamar de alguma coisa, eu vou embora. Não casa. Eu vou casar. O dia que o meu marido chegar em casa, chamar minha atenção, eu vou me separar. Não case. Porque é um autossacrifício o casamento. Ou não? Tem algum casamento diferente aqui? Não, né? O pessoal que quer casar também pense sobre isso. E o tribunal de Cristo, Deus vai nos recompensar ou não pelas obras que nós fizemos como cristãos. Obras que glorificaram a Ele serão recompensadas. Obras que glorificaram você. Porque você sabe que tem muito crente na igreja, crente aparecido. Gosta de sair numa selfie na igreja. Não é assim? E o Senhor falou que o que a sua direita faz, não saiba a esquerda. Né? É isso daí, é bem isso daí mesmo. Então, o nosso trabalho, irmãos, que glorificar a Deus, nós vamos receber recompensas. Não sabemos muito bem que recompensas são elas. Uma delas, irmãos, baseado no texto, será um elogio. Só um elogio de Cristo. Você queria mais o quê? Você ser elogiado pelo Santo, pelo Perfeito, pelo Deus, pelo Onipotente. Bem-vindo, servo bom e fiel. Não serve só isso para você? É claro que haverá outras recompensas, irmãos. Então, veja só, Jeremias 17:10, vai projetar lá? Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O Senhor sabe das suas intenções quando você faz para Ele ou em nome dEle. Ele sabe por que você fez. E o Senhor leva em consideração isso? Claro que sim. Não tenha dúvida disso. 1 Coríntios 4, verso 4 e 5. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois o Senhor, quem me julga é o Senhor. Paulo está falando de trabalho, de fazer. Ele diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus um louvor. É isso aqui, um elogio de Deus. Deus, ele sondou seu coração e viu que a sua intenção era agradá-lo, glorificá-lo, e ele vai elogiar você por suas obras. Então, as suas intenções e as minhas intenções em fazer algo para Deus, Deus toma conta sim. E nós temos que cuidar.
Então veja, 1 Coríntios 3, verso 10 a 15, preste atenção. Esse texto diz que nesse dia as nossas obras vão ser jogadas no fogo. É claro que é uma figura de linguagem para você entender. Deus não vai ficar lá. Ó, aqui estão suas obras, jogar no fogo. Para você entender. O que glorificou a Deus vai permanecer. Que são aqui o que, irmãos? Os diamantes, as pedras. E o que é palha e tudo mais vai ser consumido. Obras que não glorificaram a Deus. Pode colocar o texto lá? 1 Coríntios 3, 10 e 15, bem rapidinho aqui, irmãos. Segundo a graça que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. O fundamento das nossas obras é Cristo. Então você não pode levantar uma parede sobre esse fundamento de qualquer jeito. O fundamento é Cristo. Então nós precisamos pensar, o que eu faço agrada ao Senhor? Minhas intenções é para agradar a Deus? Isso tudo é muito sério, né, irmãos? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pode ir passando. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse vai receber recompensa, galardão. Irmãos, as crianças de escola bíblica aprendem, né, ganhar uma coroinha, né, e bota a coroinha na cabeça. Ninguém vai ganhar coroinha nenhuma lá no céu. Se contente com a sua coroinha aqui na terra, aqui, né? Lá no céu você não vai ganhar coroa nenhuma. É alguma recompensa que a Bíblia não revela explicitamente o que é. Mas Deus, Ele não é injusto para esquecer as obras de suas mãos. A Bíblia nos diz. Então, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o crente, que fez obras, que não glorificou a Deus, todavia será salvo como pelo... Sabe o que significa isso? Nós vamos entrar no céu com cheiro de fumaça. Quem tem cabelo até chamuscado. Mas veja, o Bema, ele fala sobre recompensas, porque a salvação do ser humano é aqui embaixo, aqui e agora. Lá na presença do Senhor não há mais oportunidade para dizer: Senhor, é verdade, Senhor, eu escutei que Jesus Cristo salva e hoje agora eu quero receber Jesus Cristo. Não, é aqui nessa terra, aqui embaixo. A palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê tem o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Nós estamos celebrando aqui a ceia do Senhor porque Jesus morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados. Ele disse: esse é o meu corpo que foi partido por vós, esse é o meu sangue vertido na cruz para te purificar de todos os teus pecados. E todo aquele, independente de sexo, raça, independente da quantidade, da profundidade, da cor do pecado, se tem pecado, não importa o tipo de pecado, Jesus Cristo, ele tem o poder de perdoar todos os seus pecados, se você clamar a Ele, se você pedir a Ele, dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, eu creio que Tu és o Salvador. E nesse dia, então você vai estar com o Senhor para ser recompensado ou não. Se você vai ter prêmios, se nós vamos ter prêmios ou não. Alguns irmãos falam para mim: pastor, só entrar no céu tá bom. Será? Será? Amados, Deus deu para você, cada um que está aqui. Se você proclama hoje a fé em Cristo Jesus, você tem dons dados por Deus para você. Use. Qual o impedimento? Não importa o impedimento. Diga: Deus, hoje está acontecendo isso. Sabe, amados, eu creio num poder de Deus de transformação quando há disposição de coração para servir a Deus. Eu creio.
Estou cheio de embaraço. Mas, independente dos embaraços, pessoas e circunstâncias, eu vou servir o meu Deus, agradar o meu Deus. E ele sim, irmão, sabe como desembaraçar as coisas. Você está esperando o quê? Então a igreja vai ter esse momento lá na presença do Senhor. É diferente, irmãos, do trono branco. Também não vamos ler o texto, mas anote aí, Apocalipse 20, lá o trono branco, lá em Apocalipse é diferente. Lá é o julgamento dos ímpios. O Senhor vai abrir o livro da vida. Quem nessa terra partiu daqui sem Cristo, o nome não vai estar lá. E lá sim vai ser a condenação eterna. É diferente. Segundo, irmãos, ele virá à terra com sua igreja. Após esses 7 anos de grande tribulação, a igreja vai estar lá, e a igreja volta com o Senhor para o início do milênio. Os pós-tribulacionistas creem que a igreja passa pela grande tribulação. Quando acabar a grande tribulação, então a igreja sobe e já desce com o Senhor. Alguns problemas dessa teoria. Alguns problemas. Não dá tempo hoje aqui, irmãos. Porque veja, por exemplo, João 14 diz que nós vamos subir para estar com o Senhor lá. Se nós vamos estar com o Senhor lá, por que sobe e desce? E o texto diz que nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Então, nem no céu vai entrar, sobe e desce. Bom, isso é assunto para outro dia, irmãos. Aqui, irmãos, Zacarias, anote esse texto, não dá tempo de ler tudo, mas 1 Tessalonicenses 3,13, 1 Tessalonicenses 3,13, o texto nos diz que nós vamos voltar com o Senhor aqui para a terra, porque você sabe que a eternidade propriamente dita não vai ser no céu, você não vai ficar lá nos anjinhos pulando de nuvem, tocando harpa, né? E coisa parecida. A eternidade é aqui na terra. Isso que nós estamos vendo aqui, contemplando e tudo mais, está saindo um prédiozinho aqui, né? Até pediram, né, para eu ficar sócio, eu não quis, 508 andares aqui em Balneário Camboriú. Segundo Pedro, a carta de Pedro, na segunda epístola de Pedro, diz que aquele prédio ali vai virar cinza, porque a terra vai ser purificada por fogo. Até os nossos pés de maracujá, irmão Ari, vão queimar. Então, 1 Tessalonicenses 3,13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então nós vamos voltar com Ele para essa terra, para aquilo que nós chamamos de milênio. Eu vou adiantar aqui, irmãos, que o tempo já esgotou. E a celebração da ceia expressa obediência. Quando eu venho celebrar a ceia, ele diz, anunciais a morte. Você sabe que a ceia do Senhor, irmãos, é uma das 2 ordenanças que nós temos na Bíblia. A ceia e o batismo, ou o batismo e a ceia. Você tem Jesus como seu Salvador. Seu próximo passo de fé é você dar o seu testemunho através do batismo. E a ceia é uma ordenança. Então, o Senhor ele não sugeriu, quando você tiver afim, não tiver calo no dedo, joelho inflamado, seu time não perdeu, a sua esposa não esqueceu sal no arroz, então vá na ceia. E ao contrário também, irmãos, a ceia do Senhor, irmãos, não é um momento mágico. Eu gostaria que comesse esse pão, tomasse esse cálice e tudo de ruim saísse da minha vida. Eu gostaria, mas não. A ceia do Senhor é um chamado divino para você que está longe se aproximar do Senhor, se aproximar da igreja com temor, com reverência e voltar a caminhar com o Senhor. Mas o pão e o cálice não tem nada de mágico, nada de místico. Simboliza o corpo de Cristo entregue por nós,
O sangue vertido. Quando a Bíblia fala, irmãos, de sangue, corpo e sangue, ele está falando da morte, né? O corpo inteiro de Cristo Jesus. Não é como as pessoas hoje, né? O sangue de Jesus tem poder. Não, quem tem poder é Jesus. Quando nós oramos, nós clamamos uma intervenção do próprio Cristo na vida das pessoas, né? Não é só um amuleto, como outros têm de uma outra forma, de outras religiões. Então veja, irmãos, a celebração da ceia do Senhor expressa obediência do crente ao Senhor. E não há expressão maior, irmãos, de fé para o crente do que a obediência. Jesus falou que o crente que o ama, guarda os seus mandamentos. É expressão de amor pelo Senhor quando nós obedecemos ao Senhor. O que mais que nós aprendemos, irmãos? Paulo ensina que a igreja deve celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. Até quando você deve praticar a celebração da ceia? Esse até que é o que Paulo está dizendo. Quando ele arrebatar a igreja, você não precisa mais celebrar a ceia aqui embaixo. Mas até lá, você deve estar em obediência, celebrando a ceia do Senhor. E letra C, irmãos, nós vamos encerrar. Paulo ensina essa expectativa. Você sabe que ter expectativa da volta de Cristo traz santidade, traz firmeza na fé, traz um comportamento diferente para a minha vida. Porque saber que ao ser arrebatado, eu vou estar na presença do Senhor. Cessa toda oportunidade que eu tinha de obedecê-lo, de honrá-lo, de agradá-lo, e todas as faces que tem o cristianismo na face dessa terra. Então, Paulo diz que quando nós estamos celebrando, nós estamos aqui, irmãos, demonstrando uma expectativa. Qual a expectativa? Da volta de Cristo. Mas essa expectativa não está só no arrebatamento, está o que Lucas fala em 22, 15 e 16, e eu vou encerrar aqui com esse versículo. O Senhor, Ele disse assim: olha, vocês celebrem a ceia, comam o pão, bebam o cálice, porque um dia nós vamos fazer isso novamente, em glória. E Ele disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Vocês vão ficar tão felizes lá que eu não vou pregar. Nem sei quem é que vai servir lá a ceia, não sei como é que vai ser, mas vai ter uma celebração com o Senhor. Então, quando eu celebro aqui, a minha cabecinha diz assim: como é que vai ser lá quando eu estiver com Ele? Porque vai acontecer. Como é que vai ser esse dia, face a face, com o meu Senhor, com o meu Salvador? Irmãos, o que a escatologia deve produzir em nós hoje? Primeiro, irmãos, eu tenho que intensificar a minha comunhão com a igreja. Esse foi o problema da igreja de Corinto. Não estava tendo uma comunhão saudável com os irmãos em Cristo. Eu devo produzir santidade nos meus relacionamentos com a igreja. Veja, irmãos, essa mutualidade do corpo de Cristo, ela produz santidade. Como assim, pastor? Tem irmão que tira a gente do sério. Não tem? Ou tem irmão que, olha, prova a fé. Isso mesmo. Você vai buscar a Deus e Deus. Preciso de domínio próprio. Preciso de transformação no meu coração, Senhor. Eu não posso agir com esse irmão, ele é imaturo. Eu preciso ser mais santo. Eu preciso ser mais espiritual para cuidar desse meu irmão, para tratar com esse meu irmão. E temor a Deus em nossa comunhão com a igreja. A igreja de Cristo foi banalizada nesses últimos anos, irmãos. E a ceia, ela me chama para eu olhar para você, você olhar para mim como parte do corpo de Cristo
e que eu tenho um compromisso com a sua vida e você com a minha também. Vamos orar? Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Irmão Pedro, irmão Mário, pode vir à frente. Nós temos alguns visitantes nessa noite, eu não conheço aí a sua vida de fé. Jesus é o teu Salvador, você já deu aí o seu testemunho através do batismo, não sei como é que está o seu relacionamento com Deus, com a igreja de Cristo. Por isso a Bíblia diz que nós devemos nos autoexaminar. Então nós vamos ter esse momento, irmãos, esse momento de oração. Embora que nós já oramos no início, mas vamos orar novamente sobre isso. Bendito Deus, estamos aqui prestes a partir o pão, comê-lo, o cálice, bebê-lo, e nós estamos colocando aqui a nossa vida no teu altar. E hoje a chamada do Senhor é para os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Como eu tenho sido usado para abençoar meus irmãos, para edificar meus irmãos, para consolar, para repreender, ou tudo isso também receber dos meus irmãos. Tenho cuidado dos meus irmãos nos seus momentos de dificuldades, de lutas, de falhas, de pecados. Tenho tido domínio próprio com a imaturidade dos meus irmãos. Pai, o Senhor que sonda o nosso coração, o Senhor sabe, Pai, se há um interesse mesmo real no meu coração pela vida dos meus irmãos. E eu oro nessa noite, Senhor, toca meu coração, transforma meu coração. Eu preciso, Pai, de um coração perdoador, um coração tolerante, um coração com domínio próprio, um coração que ame os irmãos de verdade, e um coração que esteja disposto a cuidar dos irmãos, Pai, inclusive a repartir não só a minha vida, mas o que eu tenho também com eles, porque tua palavra diz que se o irmão tiver necessidade, que adianta você dizer com ele, vai em paz, que Deus te abençoe, se você tem o que o irmão está necessitando. Dá graça a Deus. Nós queremos que essa igreja, sonhamos, Pai, em ter uma igreja maior, mas nós queremos, Pai, antes de tudo, uma igreja melhor, uma igreja mais santa, uma igreja mais próxima do Senhor, próxima dos irmãos, uma igreja mais frutífera no sentido interno, Pai, porque se não somos nem assim internamente, como nós vamos impactar o mundo? Oh Pai Santo, Deus bendito, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e colocamos nossa vida no teu altar, pedindo essa obra de transformação para sermos melhores cristãos, melhores irmãos em Cristo. Dá-nos tua bênção para esse momento. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como que funciona aqui a celebração? Irmão Pedro, irmão Mário vão estar distribuindo o pão e cálice. Você que vai se servir, coloque-se em pé, para que eles identifiquem você, né, que você vai participar, celebrar da ceia. Assim que você se servir, você já pode se assentar, tá? E espere para que todos nós comamos ou bebamos juntos. Entendidos? Irmão Pedro, por favor. Oremos, irmãos. Senhor, graças te damos por esse momento, por esse culto, no qual, Senhor, trazemos à memória os méritos de Cristo na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Agora, com esse pão que simboliza o teu corpo cravado naquela cruz, comeremos, Senhor.
Obrigado. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Amém. Todos servidos? Não tem ninguém nas classes, irmã? Não? Podeis comer. O apóstolo Paulo ensinou que da mesma forma, né, depois de partirem o pão, eles também beberam do cálice. Da mesma forma, nós vamos orar. Você que vai se servir, se coloque em pé, sirva-se e sente-se. E espere para que todos nós bebamos juntos também. Irmão Pedro, por favor. Senhor Deus, continuando na Tua presença, Senhor, nesse memorial, qual lembramos do sacrifício do nosso Cristo, ali naquela cruz, Senhor. Agora, esse cálice que simboliza o Teu sangue vertido na cruz, nos trazendo paz com Deus, nos trazendo salvação, Pai. Nós Te agradecemos e assim lembramos até a Tua volta, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.
Todos servidos? Podeis beber? O cálice não será recolhido. Nas portas, aí na saída, tem uma caixinha amarelinha. Você pode descartar ou você pode levar o cálice. Os evangelhos nos ensinam que depois de celebrarem a ceia, cantaram um hino, foram para casa. Esse também é o nosso propósito. Obrigado, irmão Pedro, Mário. Então vamos nos colocar em pé, por favor, você que pode, e vamos cantar. Amém, irmãos? Com vinho e pão, um dia vamos celebrar nós novamente em glória esse momento tão precioso. É um retrato do que Deus tem preparado para nós. Irmãos, eu vou pedir